Hoje eu vim conferir de perto como foi a desmontagem do Haval H6 PHEV, que rodou pouco mais que 51 mil quilômetros aqui no Brasil. Mas tem um detalhe interessante, pessoal, esse carro que vocês estão vendo desmontado não é exatamente o carro que é comercializado aqui no Brasil. Foi um carro que veio da China sem nenhuma adaptação ou preparação, simplesmente recebeu gasolina aqui brasileira e rodou 51 mil quilômetros com manutenção inadequada, ou seja, não trocou óleo nem filtro durante esses 51 mil quilômetros. E agora nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes para vocês o que aconteceu com as peças mais críticas. Vamos conferir? Aqui ficou praticamente o monobloco do carro, né? A parte mais estrutural. A gente consegue ver, essa peça daqui é a transmissão do veículo, então junto com o motor a combustão existe sim uma transmissão que é de 2 marchas apenas. Esse componente faz parte aí do sistema de ar-condicionado, justamente que vai levar o ar fresco lá para dentro da cabine. E ali do lado temos ali o inversor, peça responsável justamente por recuperar as energias da roda, passar para a bateria de alta capacidade ou até mesmo tirar da bateria e aplicar no motor elétrico para dar um pouco mais de desempenho no veículo ou até mesmo mover o veículo em modo 100% elétrico. Com a informação que a gente tem, o carro rodou mais que 51 mil quilômetros e foi desmontado. Não houve nenhum processo de limpeza no veículo, apenas desmontagem. E aí é bom para a gente ver como é que foram as vedações do carro. No geral, quando a gente olha aqui na frente, você não percebe nenhuma marca de sujeira, de poeira que entrou na cabine. Tem alguns pequenos pontos, como aqui atrás, você percebe que entrou aqui um pouco de poeira, mas não foi muita, né? Foi pouca poeira que entrou ali e ali do lado também. Quando a gente vem aqui na parte traseira do carro, você percebe que o carro rodou bastante por área empoeirada. Então aqui onde foi desmontadas as lanternas e o para-choque, você consegue ver aqui até uma quantidade expressiva de poeira, uma vez que essa área não fica protegida, né? Ela fica atrás do para-choque, mas exposta a toda a poeira. Mas o ponto importante que é quando a gente olha aqui dentro, a parte interna do carro, você até vê alguns pontinhos de poeira. Tem um pouquinho de poeira aqui, um pouquinho de poeira aqui, mas não é uma quantidade muito grande, o que mostra que as vedações funcionaram de forma muito boa aqui no Haval H6. Eu diria que a parte mais crítica da desmontagem está nessa porção aqui, porque temos o motor a combustão, né? Então a gente consegue ver ali o bloco do motor, o virabrequim, a gente tem aqui os pistões, logo abaixo dos pistões aí tem os anéis, depois nós temos as velas, mais aqui no canto as válvulas, os comandos, inclusive olha que legal aqui, ó, corrente de comando, tá vendo? Não é correia, né? E outras partes do motor, até mesmo aqui o turbo. Então aqui, digamos assim, é a parte que mais sofre com combustível ou até mesmo com a falta de troca de óleo. Quando a gente olha atentamente aqui os eixos de comando, a gente percebe que apesar de ter aqui uma marcação, não nota-se nenhum desgaste excessivo ou irregularidade aqui nas partes metálicas. Temos também as válvulas, né? No caso, a gente consegue ver aqui as válvulas de exaustão, elas estão bem escuras, o que é normal, né? Uma vez que o motor foi aberto aí com 50 mil quilômetros sem troca de óleo. E aqui a gente tem as válvulas de admissão. Mais uma vez, não se nota nada muito crítico aqui nas válvulas, apenas um uso. Outra coisa também que me chamou a atenção foram ali os pistões, né? Você vê aí um pouco aí de escurecimento da peça, mas, novamente, mesmo sem a troca de óleo, você não vê nenhum comprometimento estrutural da peça, o que é muito interessante. Olhando com mais cuidado aqui o bloco do motor, bom, aqui a gente tem que tomar cuidado para ver se não houve nenhum tipo de vazamento de água ou coisa parecida. E pelo que a gente pode ver aqui, não houve, né? Só foi retirada aqui a junta. Você pode ver que as paredes aqui do cilindro estão ok. Você não vê nenhum tipo aqui de sobreaquecimento, alguma coisa parecida. E no virabrequim, apesar do desgaste, tem algumas partes aqui que estão um pouquinho mais desgastadas, mais uma vez, nenhuma falha
estrutural mecânica que poderia representar um problema mais grave. Essas peças aqui ficam na parte da frente do veículo. Então a gente tem aqui o radiador do motor, esse daqui do ar-condicionado, ali na ponta o radiador do sistema elétrico e essa peça que vocês estão vendo aqui é o intercooler. Pois bem, esse daqui me chamou a atenção. Se vocês olharem ali, parece que está um pouquinho úmido. Na verdade não é úmido, né? Tem ali um resquício de óleo. Mas eu conversei com o pessoal da mecânica e isso aqui não é muito diferente do que acaba acontecendo quando os carros têm essa quilometragem aí de 50 mil quilômetros ou mais. Essa peça aqui sofreu bastante. É o filtro de óleo, né? O óleo não foi trocado por 50 mil quilômetros e ainda assim o motor não deu nenhum problema mecânico. Mas no momento da troca ou da desmontagem, por assim dizer, o pessoal disse que o óleo estava bastante escuro mesmo. Afinal de contas, um óleo desses é previsto para aproximadamente 10 ou 12 mil quilômetros. Ele rodou 50, então ele foi usado pelo menos 4 vezes mais do que o indicado. E ainda assim, o motor estava funcionando sem problemas. Aqui onde eu estou, a gente tem sistema de direção do carro, que inclusive eu olhei atentamente, apesar de bem usadas as coifas, a gente percebe que nenhuma rompeu ou rasgou, estão vendo que elas estão inteiras, também não tem nenhum tipo de vazamento aí de óleo, então o sistema está ok. Outra coisa que me chamou a atenção foram os amortecedores. Esses aqui são os amortecedores dianteiros. Não dá para a gente saber como é que está a carga do amortecedor, né? Você teria que fazer aí um movimento e saber qual que é a resistência dele. Mas o importante é que não existe vazamento no amortecedor, né? A gente está vendo aqui que não tem vazamento nem aqui e nem vazamento aqui. Então a gente presume que os amortecedores estão em ordem. Quanto tempo dura disco e pastilha? A gente sabe que num carro híbrido dura mais, né? Porque ele aplica a frenagem justamente para recuperar energia, gastando menos o freio. E é exatamente o que a gente vê aqui, né? Então aqui nós temos o disco, você pode ver que não teve nenhuma deformação, tem um pequeno ressalto aqui, mas é muito pouca coisa. O importante é que a superfície aqui está nivelada, né? E a gente também tem aqui o outro disco, mesma situação, inclusive aqui o ressalto da borda é menor. E quando a gente olha a pastilha, você percebe que ainda tem bastante material aqui na pastilha. Essas duas que eu estou mostrando aqui são as dianteiras e essa daqui são as pastilhas traseiras. Pessoal, 50 mil quilômetros sem nenhuma necessidade de troca de disco e pastilha. Aqui nós temos 2 reservatórios do sistema de arrefecimento do carro. Por quê? Porque ele tem uma parte que é o sistema de arrefecimento para a parte elétrica e outra parte que é o sistema de arrefecimento para o motor a combustão. Esse reservatório aqui, ele está bem tranquilo, né? Você pode ver até que ele não escureceu, não está tão sujo. Já esse outro reservatório, esse escureceu um pouco mais. Quando a gente coloca aqui a luz do celular, você percebe que ele está um pouco mais escuro. Agora, eu não consigo dizer se essa peça é assim ou se ela realmente teve um escurecimento. Mas o mais importante é que quando a gente olha as mangueiras do sistema, você vê que não tem nenhum indício de vazamento. E o perigo aqui seria o vazamento. Nessa parte onde eu estou, a gente tem elementos da suspensão. Aqui a parte dianteira e aqui a parte traseira. Vamos começar pela parte de trás, porque esse carro tem uma suspensão traseira totalmente independente multilink. Esse aqui é o quadro da suspensão traseira. Mas o que realmente interessa para nós são as partes onde existem buchas, né? São esses elementos aqui que diminuem a vibração e permitem a montagem. Não só no quadro, mas também nas partes móveis da suspensão, né? Aqui onde vai apoiada a mola, e aqui também você vai ter bucha justamente para a questão de articulação. Você também tem os braços, que você tem essas buchas aqui também para você poder ter movimentação. Então a suspensão ela tem que se mexer, mas ela não pode passar ruído e também não pode ter folga. Eu não testei isso aqui, mas o pessoal que desmontou me garantiu. Não tinha nenhuma bucha estourada e elas estavam com as folgas estabelecidas aí pela GWM, ou seja, funcionando corretamente. Aqui na lateral a gente tem um sistema de exaustão do carro, né? Começando por essa peça, vocês estão vendo aqui,
e depois vindo propriamente dito no escapamento mais estrutural do carro. Está bastante desgastado, o que é normal, mas o que interessa são eventuais pontos de ferrugem e de corrosão. E isso sim vai ser perigoso, né? Vai comprometer a peça. E você olhando as partes, eu pelo menos aqui não estou notando nenhum ponto onde a gente possa ver aí esta eventual ferrugem ou corrosão. Até mesmo aqui no abafador traseiro, quando a gente olha, apesar da sujeira, visualmente a gente não consegue ver esse tipo de problema. Olha quanta coisa tem dentro de um para-choque de um veículo moderno. Esse aqui é o para-choque traseiro. E eu já vou chamar a atenção para essa peça aqui e mais essa outra peça aqui. O que eles são? Os radares, né, eletromagnéticos utilizados aí, por exemplo, para indicador de ponto cego e o alerta de tráfego cruzado traseiro. Então essas peças, quando o carro se envolve num acidente maior, pode quebrar além do para-choque elas, e elas têm que ser substituídas e acabam custando mais caro. Mas isso vai acontecer com qualquer carro moderno que tenha essa tecnologia. Outra coisa que a gente também vê é essa outra peça aqui, ó. A função dela é ser o sensor para quando você faz aquele movimento de chute para poder abrir ou fechar o porta-malas. E para fechar, você também tem aqueles sensores ultrassônicos aqui na lateral, instalados também ao longo do para-choque, que são utilizados aí para as manobras, para o sistema totalmente automático de estacionamento do carro. Falando especificamente da parte elétrica de alta tensão do carro, essa peça que eu mostrei aqui no começo do vídeo, além da transmissão, ela também abriga um motor elétrico, que é usado para tracionar o carro, e mais um gerador de energia, né? Então, quando você tem um motor a combustão gerando energia para o sistema, é nesse componente que isso vai acontecer. Quem vai controlar toda a energia desse sistema é aquela peça que vai ali do lado, que ela trabalha não só com o sistema de alta tensão, mas também é ela que carrega a bateria de 12 volts para o sistema do carro. Mas e a bateria de alta tensão? Onde ela fica? Vamos ver. No caso da versão HEV, ou a híbrida não plug-in, aqui atrás é que fica o sistema elétrico. Então tem a bateria de alta capacidade, aqui vai a bateria de 12 volts, e isso daqui, ó, é uma espécie de ventilador para bateria de alta capacidade. Ela não tem refrigeração líquida, ela tem apenas refrigeração por ar e um ar forçado. Ele pega o ar da cabine do carro, que normalmente está com o ar-condicionado ligado, e usa para refrigerar a bateria de alta capacidade. Mas onde está a bateria? Aqui a gente consegue ver as baterias. Essa é aquela convencional ácida, que a gente já conhece de outros veículos, de 12 volts, responsável aí pelos sistemas tradicionais do veículo. Ventilação, trava elétrica, central multimídia, painel, tudo que trabalha com 12 volts. E dentro dessa caixa preta está a bateria de alta capacidade, que ela é responsável por tracionar o motor elétrico que move o veículo e também o sistema de ar-condicionado que vai pendurado nessa bateria aqui. E como eu expliquei, a ventilação, no caso o arrefecimento da bateria é feito apenas por ar. E aqui a gente consegue ver inclusive o duto por onde o ar é forçado para dentro da bateria. E segundo informações aí do pessoal, os dois componentes em perfeito estado de funcionamento. Aqui nós temos as peças do interior do carro e dá para ver que é um carro chinês mesmo, porque no Brasil não existe essa configuração de banco que mistura preto com esse marrom um pouquinho mais claro, né? Outra coisa que a gente também observa é a parte de carroceria. Então nós temos ali as duas portas, temos o capô e temos também aqui a tampa traseira do porta-malas, tudo isso desmontado para poder ver em detalhes. Nessa parte nós temos alguns componentes eletrônicos do carro. Esta aqui é a tela da central multimídia, painel que vai à frente do motorista. Aqui é o equipamento do head-up display. Também temos aqui os controles do volante, o próprio volante e ali ó, a bolsa do airbag. Uma coisa que me chamou a atenção foi o farol. 50 mil quilômetros depois, a gente não vê nenhum ponto de infiltração dentro do farol, que é um dos principais problemas, normalmente, quando a gente fala de farol dianteiro. Aqui, nessa desmontagem, foi possível constatar que mesmo
Um carro que não passou pelas manutenções adequadas, não apresentou, ou pelo menos não indicou aqui nas peças, nenhum grande problema. E isso é um ponto muito positivo para quem está pensando em comprar um GWM e colocar aí na sua garagem como seu carro do dia a dia. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.